E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor, mestre em História, e este é o canal História Super Sincera. Neste vídeo vamos falar aí um pouco sobre o que é socialismo. Aproveite para se inscrever em nosso canal História Super Sincera, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento. Nós estudamos socialismo no contexto das chamadas ideias sociais e políticas do século XIX, juntamente com o liberalismo, com o nacionalismo e com o anarquismo, por exemplo. No entanto, ideias socialistas já existiam em tempos bem antes deste período. O grande divulgador do socialismo no século XIX é Karl Marx. As grandes transformações sociais e econômicas promovidas pela Revolução Industrial explicam o surgimento ou uma maior divulgação, novos estudos, novas ideias dentro do chamado socialismo. Marx passou a separar os socialistas em utópicos e científicos. O socialismo utópico pregava a igualdade social. É algo básico em qualquer forma de socialismo. A igualdade social. Que não haja mais essa diferença entre ricos e pobres, que não haja ali várias classes sociais, embora o próprio Marx não tenha deixado muito claro o que seria uma classe social, mas enfim, são várias camadas, ou então você separa, são ricos, são pobres, são opressores e oprimidos, então não deve existir esse tipo de desigualdade. Então o ideal socialista passa por essa queda na classe que está lá em cima e essa subida na classe que está embaixo, e fica todo mundo feliz aqui no meio. E aí entra até a nossa ideia sobre ideologia. Ideologia é você criar um caminho, uma receitinha que todos devem seguir para encontrar o mundo feliz e perfeito lá na frente, lá no futuro. E é exatamente isso que o Marx vai propor quando cria o chamado socialismo científico. Então, para ele, todos os socialistas que vieram antes eram chamados socialistas utópicos. Eles pregavam a igualdade social, mas muitas vezes não tinham um caminho claro para se chegar a essa sociedade ideal, a essa sociedade igualitária, a essa sociedade onde não haveriam mais injustiças nem desigualdades sociais. Como faz para chegar nesse nível de sociedade? Esses socialistas utópicos, como Robert Owen, Fourier, Saint-Simon, Louis Blanc, eles não tinham uma clareza sobre o que fazer para chegar a essa sociedade igualitária, a essa sociedade socialista. Claro, tinham propostas. Uns falavam que se chegaria a essa sociedade por meio do corporativismo, que o primeiro passo era que todos os trabalhadores participassem diretamente do lucro das empresas, que houvesse diminuição da jornada de trabalho, direito ao voto, representatividade parlamentar igual para todas as camadas sociais, vamos dizer assim, mas segundo Marx nada disso levou nem levaria à sociedade socialista. Poderia ocorrer algum tipo de melhora diante daquilo que se propunha, poderia até ocorrer uma redução da desigualdade, mas jamais se chegaria ao ápice da sociedade socialista, que seria exatamente a sociedade comunista, onde você já não tem mais realmente nenhuma camada social. Você atingiu a igualdade total e o próprio Estado talvez seja agora desnecessário. O socialismo científico de Karl Marx e do seu amigo Friedrich Engels estabelecia esta receita, este caminho claro para que em algum momento a sociedade chegasse a esse nível de perfeição. A sociedade comunista seria essa sociedade idealizada, onde não haveriam mais classes sociais, onde não haveria mais injustiças, onde não haveria mais desigualdade. Um mundo perfeito, bonitinho, sonhado aí por tanta gente. Qual que é a receita de Karl Marx? Está lá no seu livro Manifesto do Partido Comunista, que eu tenho aqui em casa, eu até procurei para mostrar aqui, mas eu realmente não achei, cara. Eu tenho muito livro e eu fiquei com preguiça de ficar procurando assim
esse livro faz até tempo que eu não leio e eu já li 3 vezes. Então ali, basicamente, Marx vai mostrar as bases do seu pensamento para que se chegue, para que se avance para essa sociedade. A princípio, o que tem que acontecer? A derrubada violenta da burguesia. Há uma burguesia que está no poder e essa burguesia mantém essa desigualdade e aprimora cada vez mais essa desigualdade por meio da contínua exploração da classe trabalhadora, da classe operária, do chamado proletariado. Então precisa acontecer a derrubada violenta. Como assim derrubada violenta? É por meio de revolução. Ora, esta burguesia não vai entregar o poder político e econômico do nada. Ele não vai chegar, a classe burguesa não vai chegar e falar: ó, gente, cansei do poder, eu vou dar para vocês agora o poder e outra, mais que isso, eu vou dar todo o meu dinheiro, toda a minha riqueza para vocês dividirem entre si. Não, não vai acontecer isso de forma natural. Então o que deveria acontecer? Exatamente uma revolução. Por meio desta revolução, o proletariado assumiria o poder político, instaurando uma ditadura, ainda que temporária. Por quê? Para poder pôr em prática essa questão de forçar o rico a baixar, a descer ali um pouco do seu andor da riqueza e forçar o pobre a subir. Porque por meios naturais, Marx reconhecia que isso não aconteceria, mas em outros momentos Marx dizia que isso aconteceria de forma inevitável. Ele dizia que as próprias contradições do capitalismo iriam destruir o capitalismo, mas ele não queria esperar que o capitalismo acabasse naturalmente. Ele dizia que precisava se acelerar isso, e a aceleração desse processo se daria por meio desta união da classe operária, por essa união do proletariado em todo o mundo, para que houvessem revoluções em que o proletariado tomasse o poder e forçasse esses ricos a descerem, enquanto os pobres subiriam e ficaria todo mundo no mesmo patamar. Basicamente era isso que ele pensava, que ele defendia que fosse acontecer. Nós não vamos aqui entrar nas polêmicas sobre o que de fato aconteceu, tá? Aí o vídeo ficaria muito longo. Aí a gente tem que voltar ao assunto em outro vídeo, em outro momento. Mas essa é a ideia que está ali no Manifesto do Partido Comunista e que aparece em outras obras também de Marx, certo? De qualquer forma, para você entender mais sobre o socialismo, para você ver críticas ao socialismo, elogios à história do socialismo, eu até separei aqui alguns livros, algumas obras que dão aí para você ter esta ideia. Tem umas obras antigas de uma coleção que era muito famosa, foi muito famosa nos anos 80, mas usada e lembrada até hoje no meio universitário, que é exatamente essa coleção Primeiros Passos. E tem também uma outra coleção, que é chamada coleção Tudo é História, que eram editadas aí antigamente pela editora Brasiliense. Então esses livros aqui você encontra em sebos, você encontra aí pela internet apenas. Então aqui há 2 obras de Arnaldo Spindel, olha, o que é socialismo, certo? O que é socialismo? Uns livretinhos básicos. Então aqui uma visão de um pensador que é marxista, inclusive. Não posso afirmar isso, que eu não tenho certeza. Também tem outro livro aqui, O que é comunismo, tá? Bem legal você conferir aqui o que ele pensa, como ele vê, bem resumidinho. Tem aqui um outro livro de Horácio Gonzalez, A Comuna de Paris, Os Assaltantes do Céu. Então esse já é um livro também da editora Brasiliense, dos anos 80, mas esse já é da coleção Tudo é História. Aqueles outros 2 livros que eu tinha mostrado são da coleção Primeiros Passos. Também, se você quiser ver críticas ao socialismo, também tem muitos e muitos livros, obviamente. Separei 2 aqui. Primeiro, de Friedrich von Hayek, Os Erros Fatais do Socialismo, Por que a Teoria Não Funciona na Prática. Um livraço, um calhamaço aqui, com críticas. Ele vai tentando refutar alguns erros que ele considera no socialismo, que ele considera como erros fatais. Bom, outro livro que também você pode ver um comparativo entre socialismo e capitalismo, um comparativo por alguém que não é socialista, muito pelo contrário, é neste livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, de Hans Hermann Hoppe. Então, aqui algumas dicas
de livros para você conhecer o socialismo, ver aí algumas tentativas de refutar, de observar críticas. Então tem gente que gosta, tem gente que defende, tem alguns que são contra, tem alguns que têm muita clareza em criticar, em ir contra e mostrar que o socialismo de fato não dá certo. Então esse era o nosso vídeo de hoje. Valeu, até a próxima!